Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré sejam com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20 do quarto Evangelho de João, que nós estamos estudando, o Evangelho do Amor. Hoje, os subtítulos desse capítulo é Jesus aparece a Maria Madalena, Jesus ressuscitou, amém? Ele ressuscita do túmulo, derrotando o poder da morte para sempre. E ele aparece a Maria Madalena e aos discípulos, exceto a Tomé. Mas quando Tomé duvida da verdade da ressurreição, que os discípulos tinham visto Jesus, porque ele não estava no momento, ele duvidou e ele questiona, dizendo que ele só vai crer se ele tocar nas chagas das mãos de Jesus, se ele tocar no lado de Jesus, aonde os soldados lancetaram o seu corpo. Aí Jesus aparece, então, para Tomé, amém? E aparece para os discípulos. Esse capítulo, capítulo 20, ele tem 31 versículos. E eu quero compartilhar com vocês que é lindo demais, né? Aí o início ele fala assim: olha, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então ela corre, né? Não vou discorrer tudo, eu vou estar assim enxugando o texto, né, todo, fazendo um esboço geral, tá bom? Então, Jesus, ele aparece a Maria Madalena, ela vai até o sepulcro onde Jesus havia sido colocado, e ela encontra a pedra que havia bloqueado, fechada a porta do túmulo, né, de Jesus, estava removida. Aí ela sai correndo e vai relatar a Pedro e a João, que tiraram a pedra do sepulcro do Senhor Jesus. Então, o discípulo Pedro e João, eles vão até o túmulo, visitar o túmulo, e encontram o túmulo vazio, aliás. Então, eles olham lá para dentro e vê os panos que cobriam o corpo de Jesus, mas eles não entraram. Aí, finalmente, eles entram e crê no que eles estão vendo. Eles veem tanto os panos do corpo, quanto os panos que havia sido coberta a cabeça de Jesus, né? Depois eles veem que Jesus não está mais no túmulo. Então, eles voltam para casa. E João, ele descreve para nós aqui nesse capítulo 3 aparições de Jesus pós-ressurreição. Ele aparece a Maria Madalena, né? Que voltou ao túmulo e chora. Aí 2 anjos aparecem ali no túmulo e pergunta para Maria Madalena: por que choras? E ela responde: porque tiraram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Aí, aí Jesus, ele aparece subitamente, mas ela confunde Jesus com o jardineiro. E aí ele fala com ela, né? E ela reconhece Jesus e mais tarde compartilha a boa notícia, né, de que ela havia visto o Senhor Jesus ressurreto com os discípulos. Aí Jesus aparece novamente diante dos 10, aliás, dos 10 discípulos, porque Judas havia traído Jesus, não fazia mais parte do grupo, e Tomé que não estava presente naquela hora. Então eles ficaram todos temerosos, né? Eles estavam reunidos de portas fechadas, com medo dos judeus, né? E aí Jesus aparece e consola eles, mostrando a eles as suas mãos, os seus pés, onde havia sido cravado na cruz, né? E Jesus comissiona esses discípulos que eles devem tornar as suas tarefas, testemunhar, né, por parte de Deus, da obra gloriosa que Jesus havia ensinado a eles. E aí ele comissiona os discípulos, né? E fala para eles assim, fala bem assim, eu vou ler o versículo 21 que fala assim: novamente Jesus disse para os discípulos: paz seja com vocês, quando ele aparece. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então aqui a gente vê Jesus comissionando os seus discípulos, né, que receberam poder, autoridade, receberam o Espírito Santo. Aí no versículo 22 fala assim: e como isso
Eu vou ler, voltar no 21 para ficar bem, assim, compreensível. Jesus aparece a seus discípulos e cumprimenta-os com a paz. Ele fala: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estão perdoados. Então, Jesus comissiona os seus discípulos nesse texto da palavra de Deus e soprou sobre eles o Espírito Santo. Aí Jesus aparece para Tomé, e Tomé ficou assim relutante, sabe? Não, porque quando o Senhor Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava quando Jesus apareceu pela primeira vez. Então ele não consegue acreditar no maravilhoso relato que eles fizeram a respeito da ressurreição de Jesus. Então Tomé ele diz assim que não crê, que ele não vai crer ao menos que ele veja e toque nas feridas de Jesus. Aí Jesus aparece de repente para Tomé. E Tomé é convidado por Jesus a tocar nos ferimentos de Jesus. Oh, meu Deus, que coisa linda, irmãos. Então Tomé, ele cai prostrado e adora o Senhor. Irmãos, me perdoem porque eu estou sentindo tanta presença de Deus que estou chorando. E aí Jesus diz para Tomé assim, como ele pode dizer para você e para mim, quando nós não cremos em algum fato real que ele pode fazer por nós, ele disse para Tomé: porque me vistes, crestes, mas bem-aventurados os que não viram e creram. Então, para que a palavra fala assim, no capítulo 20, do 30 ao 31, eu quero ler. Então Jesus, depois de ter dito para Tomé: porque me viu, você crê? Felizes são os que não viram e crerem. Então Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, que é na Bíblia, né? Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Queridos, porque nós cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus. E quando nós cremos, nós vamos ter vida no nome dele, porque é uma promessa dele para nós. E eu quero fazer um relatozinho aqui rápido sobre o que Jesus disse aos discípulos, né? Depois de ter soprado sobre eles o Espírito Santo, ele falou assim: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então, a regra, eu quero dizer para vocês, amados, que a regra número 1 do perdão de pecados é nós tomarmos parte daquele sopro divino, como Jesus soprou sobre os discípulos, né? No versículo 22 do capítulo 20. E receberemos o Espírito Santo, que nos dá força e a capacitação para perdoar. Nenhum de nós, amados, podemos fazer isso por si próprio, por nós mesmos. Eu creio que quando Jesus soprou sobre os discípulos e eles receberam o Espírito Santo, eles experimentaram o que você e eu já experimentamos, o novo nascimento, né? Naquele mesmo instante. Então, a próxima coisa que Jesus falou para eles foi que os pecados que eles perdoassem seriam perdoados, e os pecados que eles não tivessem seriam retidos. Então, o perdão de pecados, amados, parece ser o primeiro poder que foi conferido a todos aqueles que nasceram de novo. Então, se é assim, né, o perdão dos pecados é o nosso primeiro dever, amados, como crentes em Jesus, que já aceitamos Jesus, que já recebemos o Espírito Santo. Embora nós tenhamos o poder de perdoar pecados, nem sempre, eu digo para vocês, por mim mesma, não é fácil perdoar pecados. Porque sempre que alguém faz alguma coisa para você e para mim, nós precisamos perdoar. Nós precisamos falar com o Espírito Santo, sopra sobre mim. Dá-me forças, Espírito Santo, para perdoar essa pessoa, essa causa. Então, faça isso, porque você vai ter as suas emoções liberadas, sabe? Porque se você não fizer, as suas emoções vão ficar gritando dentro de você.
Como assim? Vou dar um exemplo. Você me ofendeu, você me feriu, isso não é justo, eu não tinha culpa. Não é bem por aí? Então nós precisamos nos lembrar de deixar tudo aquilo do lado, sabe? E permitir, amados, que Deus, o Deus da justiça, coloque tudo em ordem nas nossas emoções, nos nossos corações. Precisamos lembrar para nós mesmos que o nosso trabalho é orar, e o trabalho de Deus é Ele que é o nosso vingador, Ele é a nossa justiça. Quando nós confiamos em Deus, Ele sempre transforma as coisas erradas em certas, no tempo devido. Então, quando alguém fizer alguma coisa para você, te machucar, te ofender, te afrontar, vá diante do Senhor. Receba dele força para colocar a sua vontade no altar de Deus, na vontade de Deus, e dizer: Senhor, eu perdoo esta pessoa, eu libero a vida dela, eu a deixo ir. E sabe, todas as vezes que você fizer isso, procure esquecer a ofensa, o assunto, não pense mais, não fale mais dessa pessoa ou dessa situação, nem para você, nem para ninguém mais. O perdão é essencial na vida do crente. Primeiro nós fomos perdoados, perdoados para perdoar outros, amém? É a mesma coisa quando você recebe a cura, é curados para curar outros. A ordem de Jesus é essa, que nós perdoemos os nossos ofensores. Medite na oração do Pai Nosso. Se você não entender o que é o perdão, medite. Assim como Ele nos perdoou, nós devemos perdoar os nossos ofensores. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus, amém?